Olá, meus amigos, Antony Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo cedo, segunda-feira. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pelo apoio no canal. A cada dia eu vejo o canal se incorporando e sempre estamos e estaremos aqui, né? Até quando, não sei, mas sempre digo no final dos meus vídeos, vou, mas volto e volto com novos argumentos. Eu falo fui, mas volto e volto com novos argumentos. E às vezes quando eu chego, eu digo cheguei, voltei e voltei com novos argumentos e novas indagações. Espero que isso se repita por muitas vezes, porque o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho racional e é um trabalho que eu quero ajudar pessoas a se libertarem das religiões e viverem bem melhor. Antony, como? É isso mesmo. Não precisamos de religiões. Não precisamos de deuses, porque até hoje nunca fizeram nada a favor do nosso país. Nosso país é um país atrofiado em religiões. Religiões no Brasil têm sido realmente um atraso de vida. Você que está o tempo todo correndo atrás, ou seja, na correria, para conseguir o mantimento da sua casa, da sua família, você sabe que religião não funciona. Você que acorda logo cedo, de manhã, segunda-feira, hoje, por exemplo, você sabe que você tem que ir para o seu trabalho, você tem que ir para a correria, você tem que estar bem de saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que produzir para que você consiga se manter e manter sua família. Por quê? Porque fé não funciona. Porque se fé funcionasse e realmente fosse verdade o que está escrito, tudo que pedir no nome dele, crendo recebe, não precisava você se preocupar de acordar cedo, dia de segunda-feira, e ir para o seu trabalho. Por quê? Você teria que fazer isso se está escrito tudo que pedir crendo recebe. Se você pede, você crê e você ora, tá até dizendo assim, tudo que pedir oração crendo. Então, a única coisa que você teria que fazer era acreditar e orar. E tudo viria automaticamente para você. Tá escrito assim, eles tentam maquiar isso, mas tá escrito. Tá escrito. A fé, o funcionamento da fé não funciona. A gente sabe disso. As religiões têm sido um atraso de vida aqui nesse país. Esse país é um país fértil, de solo, 100% fértil. Todos os lugares deste país, todos os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste deste país, você planta e você colhe qualquer fruto que você colocar na terra. Claro, tem região que tem fruto que não dá por conta do clima, mas outros dão. Tem país por aí que tem 70% de deserto e 30% de terra fértil e ainda consegue ser mais rico que o Brasil. Nos países dos Emirados Árabes, ali é só deserto, mas eles conseguem ter muito mais recursos do que os brasileiros, mesmo também tendo as suas religiões. Mas muitos deles têm suas religiões, mas sabem que as religiões não funcionam, então investem mais. O Brasil não. O Brasil, as pessoas deixam de investir em estudos, em ciência, deixam de investir em coisas mais importantes para o suporte físico e investem em religiões, investem em igrejas, em grupos formados de pessoas orando, gritando, pulando, com um livro na mão que não funciona, e o país só tem caminhado para trás. E é uma mistura entre religião e politicagem. E política, a mistura é tão grande que isso causa como se fosse um suco de algo que não tem vitamina, nenhuma propriedade que possa suprir. Esse é o Brasil das religiões. Nós vamos ouvir um cidadão, que é esse cidadão aqui. Esse cidadão, ele vai falar algo muito interessante. O nome dele é Daniel Fraga. E vamos ouvir o que ele vai falar aqui. São 9 minutos e 13 segundos. Mas antes dos 9 minutos, aí eu dou pausa e eu continuo meu argumento. E ele vai falar aqui fortíssimo sobre
como a religião prejudica o Brasil. Tanto que esse vídeo aí do canal dele tem esse tema, como a religião prejudica o Brasil. Vamos ouvir. Um dos meus últimos vídeos, intitulado Religião é pior que crack, acabou indo para a página inicial do YouTube, e isso significa que é abrir a porteira da ignorância, da alienação, da mediocridade. Você recebe todo tipo de comentário inútil, imbecil, idiota, né? Principalmente de religiosos. Mas já estou acostumado, os religiosos se limitaram a questionar aparência, a questionar tempo de vídeo, a questionar tudo menos o argumento central do vídeo. Então eu quero aproveitar o embalo do outro vídeo e fazer um vídeo explicando por que religião de fato é política, tem tudo a ver com política, e por que a religião afeta todos, independentemente da sua crença ou se você é ateu. E você tem que se preocupar, se você for inteligente, com a influência religiosa no Brasil. Para começar, o Brasil é lotado de feriados religiosos, onde o país para, ninguém trabalha, todo mundo viaja, emenda e fica por isso mesmo. Como se não bastasse, querem instituir ensino religioso em escolas públicas, tudo às custas do dinheiro do contribuinte, do seu, do meu, de todo mundo. Além disso, projetos de lei absolutamente inúteis que gostariam de obrigar escolas a ter um exemplar da Bíblia, ou então instituir a matéria que ensina o criacionismo nas escolas, aberrações como a recente proposta do Dia do Orgulho Heterossexual, proposta por um evangélico, insistência em colocar crucifixos ou cruz em todas as repartições públicas. Quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da pesquisa com células-tronco, os religiosos foram os primeiros a ser contra. Verdadeiro atraso. Novamente querendo impor a sua vontade sobre todos os demais, independentemente de seu credo. Também foram contra a decisão do Supremo em relação à união homoafetiva. A igreja não cansa de dizer que é contra métodos anticoncepcionais, ou seja, está ajudando a propagar gravidez indesejada e também DSTs, já que é contra o uso da camisinha. E ainda temos que aguentar diariamente declarações completamente estapafúrdias de religiosos, como por exemplo um bispo de Guarulhos, que diz que as mulheres são estupradas somente quando querem. Ou então um pastor infeliz lá na Flórida, Estados Unidos, que queria um cadastro de ateus para proteger os cristãos. Comparou os ateus a terroristas, skinheads e radicais islâmicos. Ou que tal um vereador de Vitória, Espírito Santo, que quer construir um Cristo Redentor lá? Claro, com o seu dinheiro. Ou que tal esse líder de igreja evangélica, Aldo Bertoni, 85 anos, que abusava de fiéis? Dizia que elas seriam curadas com o que sairia do seu corpo. Bem esperto esse velho, hein? E bem burras as fiéis por acreditar nisso. Depois eu é que estou ofendendo os religiosos. E como se não bastasse a recente declaração da Mara Maravilha, dizendo que se a pessoa não pagar o dízimo está roubando de Deus. Tudo isso são constantes agressões à inteligência humana. E os religiosos que me responderam no outro vídeo simplesmente ignoram. Não, deixem os religiosos coitados lá, em paz, os ateus são agressivos. Então, que tal essa? O Nando Reis admitiu em uma entrevista que é ateu. Em seguida, recebeu uma enxurrada de insultos e agressões de religiosos. Cadê o seu ensinamento de amar ao próximo? Eu percebo que quanto mais fanático, menos o sujeito segue aquilo que ele defende. Talvez por isso ele se agarre com tanto afinco à religião, justamente porque ele tem medo dele próprio. E para finalizar, um estudo nos Estados Unidos que mostrou que a religião atrofia o cérebro. O hipocampo de pessoas religiosas diminui com o tempo. E a pesquisadora atribui, entre outras causas, a redução do hipocampo a uma angústia ao conflito entre o comportamento do indivíduo e o que prega a religião. Ou seja, essas transgressões gerariam uma angústia enorme e o estresse disso liberaria um hormônio que reduziria o hipocampo. E também quero recomendar um vídeo do Felipe Pondé, uma entrevista que ele deu ao Roda Viva, onde ele afirmou que a busca da perfeição é uma das formas mais poderosas de desumanização. Aí eu pergunto,
Quem é que busca a perfeição? A religião. Então, conclua por você mesmo. Em um país onde 87% das pessoas considera religião parte importante das suas vidas e a religião influi diretamente nas decisões políticas, inclusive no resultado de eleições, não só é um direito, como é um dever de todo ateu, agnóstico ou quem tem o mínimo de inteligência para perceber que a religião causa um dano irreparável na sociedade, combatê-la e defender ao máximo o Estado laico. Então deixem de ser ingênuos, a religião é sim um instrumento de controle político, de controle inclusive do pensamento, e o único mérito da religião é criar mais e mais escravos. Pessoas que não conseguem pensar por si próprias e preferem seguir dogmas. Pois é, pessoal, vocês ouviram o que esse rapaz falou. Muitas verdades que a gente já vem falando todos os dias aqui. Que eu já falo todos os dias aqui. Nós, como ateus e agnósticos, temos que sim estar aqui para tentar ajudar pessoas a se libertarem dessas mentiras que têm atrasado o nosso país. As mentiras das religiões. Essas mentiras que estão em todos os lugares, em todos os estabelecimentos, de uma forma extrema. Nenhum estabelecimento deste país, nenhum estabelecimento, nem público e nem privado, nenhum, você chega para encontrar racionalidade pura. Você só encontra religião. Se você entra no banco, se fala de Jesus e de Deus e de religião. Se você vai para as escolas, de Deus, religião, isso e aquilo. Se você entra numa loja, qualquer loja, todos que trabalham ali, dificilmente você vai encontrar um agnóstico e um ateu. É religião. É Deus para lá, é Jesus para cá, é Deus fazendo, é Jesus fazendo. Claro. Qual é o resultado que tem disso? Tem resultado? Que se tivesse resultado, seria maravilhoso. Ah, eu mesmo, quando eu passo em determinado local que ninguém conhece, não sabe que eu sou ateu ou não, alguém, amém, Jesus, Deus te leve, Deus te abençoe. Tem uma boa intenção, mas não funciona. Não funciona. Não seria melhor dizer assim, olha, se cuide. Invista em você, estuda. Alguém chegar para mim e dizer, Antônio Galvão, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, busque mais conhecimento. Se você tem condição de estudar, estude mais. Se você tem condição de se cuidar, se cuide. Cuide da sua saúde, seja uma pessoa vigilante. Onde quer que você entre, onde quer que você saia, não tem coisa melhor. Mas não, só vai dizer isso, Deus te abençoe, Deus te leve. Deus de onde? Cadê Deus? Então, por isso que esse país não anda, cara. Esse país não anda porque esse é um país religioso. E nenhum país extremamente religioso anda. Ah, Anthony, mas os Estados Unidos realmente é um país que tem realmente uma religião muito forte. Mas os Estados Unidos não investem muito em religião. Você pensa que em cada esquina dos Estados Unidos se abre igreja? Vai lá! Assim como também em Israel. Eles têm realmente aquela crença, aquela fé religiosa, na sua maioria, mas investimento em desenvolvimento e principalmente na área da ciência. Eles investem muito. Tecnologia, ciência. E o país é um país para frente. Mas, mesmo assim, poderia até ser muito mais potente do que ainda é. O Brasil era para ser mais potente do que qualquer país do planeta, porque o Brasil, como eu falei no início, e falo de novo, é um país que é praticamente 100% de terra fértil, de solo fértil. Mas, infelizmente, mais de 80% dos nossos brasileiros têm a mente fechada e travada com religiões. E confronto de religiões é o que mais tem aqui. O rapaz falou uma coisa muito interessante sobre feriados religiosos no Brasil. Não, é assim. São tantos feriados religiosos no Brasil que até para essas festas, que são festas turísticas do Brasil, que mesmo assim, dentro dessas festas tem influência religiosa. Carnaval tem influência religiosa. São João, festa junina, tem influência religiosa. Qualquer festa. Todas as cidades têm as festas dos padroeiros. Mas o país não anda. O país não anda. O país é um país que é sempre para trás. Por quê? Religião na mente.
Eu, por exemplo, era para ser uma pessoa mais desenvolvida. Claro, eu sou de uma época escura em tecnologia, mas eu tenho certeza que mesmo assim, se meus pais investissem mais em mim, eu poderia ser uma outra pessoa em questão de desenvolvimento e ajudar até mais minha família. Tenho algumas dificuldades também por conta disso. Quantas vezes eu arrumava minha mochila, minha mala e dizia, vou para uma cidade mais desenvolvida, vou trabalhar. E meus pais diziam, não, não vá não. Por quê? Faça a obra de Deus. Fique aqui fazendo a obra de Deus, que Deus não vai deixar faltar nada. E faltava tudo, tudo. Quando eu fui cair na real, eu só fui cair na real quando eu vi a religião destruir a minha família, destruir a minha mãe, destruir meu pai, destruir metade da minha família. E minha família nunca andou para lugar nenhum nessa questão. É uma família honesta? É. Não tenho aqui nada a dizer contra os meus irmãos, contra a minha família. Não, em questão de honestidade. Mas desenvolvimento nenhum da minha família conseguiu desenvolver na vida. Por quê? Por conta de religião. Religião estragou e vem estragando não só minha família, várias famílias do planeta. Se eu tivesse realmente uma condição de ter investido mais na área da ciência, na área do desenvolvimento, estudado mais outras áreas, outras fontes, eu seria uma outra pessoa. Talvez eu não estaria nem aqui com o canal falando sobre religião e ateísmo. Eu estaria aqui falando de outros desenvolvimentos. Mas hoje não, eu estou aqui fazendo isso. Mas por que eu estou aqui fazendo isso? Porque a religião não funcionou, a fé não funciona, nada disso funciona. Eles ficam por aí o tempo todo protegendo algo que não funciona. E o meu conselho é esse: se você ainda é jovem, se você tem aí entre 18 até 35 e 40 anos, invista mais em você. Invista, independente de crer ou não crer em uma divindade. Invista em você. Invista na sua família, estude mais ciência, estude medicina, faça qualquer coisa para que você possa desenvolver sua vida. Porque religião estraga o Brasil. E se você ficar na religião, você vai estragar a sua vida e o seu futuro. Não precisa viver dentro de igrejas, seguindo dogmas, costumes, liturgias, porque se você fazer isso, você está atrasando sua vida. Aí você ficar esperando uma lenda, um imaginário que vai te dar uma suposta salvação depois da morte. Para com isso! Depois da morte, uma suposta salvação. Isso tudo é mentira. Tudo é controle de grupo para controlar sua vida e fazer você viver uma pessoa mais atrasada do que já é. Esse vídeo, na verdade, é apenas uma reflexão que eu compartilhei um vídeo com um cidadão que eu achei maravilhoso a forma dele falar a respeito de religiões, e ele falou todas as verdades que a gente vem falando aqui o tempo todo e vamos continuar falando, porque esse canal é um canal para fazer você raciocinar, para fazer você pensar. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo.